Sejam muito bem-vindos, meus queridos e queridas, ao nosso canal Flight and Drums. Estou aqui eu, sentadinho bonitinho, para contar para vocês mais uma história do comandante deste quadro que está fazendo tanto sucesso, que é a história de um comandante. Hoje eu vou contar para vocês uma história. No último vídeo eu falei sobre erro, né? E agora eu vou contar para vocês, vamos dizer assim, como se fosse uma sequência desse vídeo. Também eu vou dizer sobre um problema que aconteceu, só que esse problema ele demorou um certo tempo para descobrirmos qual era esse problema. Mas antes disso, peço a vocês, quem está nos assistindo pela primeira vez, tá vendo essa figura aqui maravilhosa pela primeira vez, se inscrevam no canal, façam o nosso canal decolar, que nós estamos precisando. Além disso, quem puder, se associa ao canal e dê uma olhadinha na nossa loja, loja.flightandrums.com.br. Mas vamos lá. Estava em instrução no voo internacional da TAM Linhas Aéreas, quando começou a acontecer um evento. Existem erros latentes, né? Que é aquele erro que fica ali escondidinho, pronto para agir. E o erro que você comete todo santo dia, que você corrige ele de uma certa forma, de uma maneira até muito tranquila. Estava indo eu para Madrid, quando chegou meu instrutor e falou comigo assim: Fernandinho, eu vou checar o comandante que está indo com a gente, vou fazer o cheque dele para comandante master. O que seria isso? O comandante master é o grau mais alto que tem na aviação. É o comandante principal do voo internacional. Como você está em instrução, eu faço o cheque dele na ida a Madrid e você volta voando, a gente volta com instrução na volta, sem problema nenhum. Tem algum problema para você? Eu virei e falei: obviamente que não, né, comandante? Sem problema nenhum. Seja óbvio que não tem problema. Então nós sentamos no avião e tal, fiquei lá no jump seat, tanto na decolagem quanto no pouso, 1 hora pós-decolagem, 1 hora antes do pouso, os 4 tripulantes, pilotos, têm que estar dentro da cabine, isso tudo para aumentar a segurança de voo. Fizemos isso e tal, o voo transcorreu extremamente tranquilo, sem nenhuma adversidade, quiçá uma turbulênciazinha. E quando estávamos chegando lá em Madrid, o comandante que estava sendo checado, chegou o momento que ele assumiu o Airbus A330 e o avião começou a botar o nariz para baixo, um pitch para baixo, um pitch para baixo, e foi, e catabum, 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 bum, bum. Deu aquela pancada, assim, uma pancada violenta. Daí eu percebi que trem de pouso do avião é forte. Então ficou aquele ambiente, sabe, aquele ambiente na cabine ali: não, o que aconteceu? Como é que você me fala um negócio desse e tal, e coisa, parari, parará, pororó, pereré e tal. Acabamos o voo. A gente tinha combinado de conhecer a cidade de Toledo, aliás, recomendo, uma belíssima cidade, próximo a Madrid. E no caminho, a gente estava conversando com o meu instrutor, ele falou: Fernandinho, o que aconteceu lá, eu vou até te pedir para poder fazer novamente o cheque dele na volta, porque alguma coisa deu de errado ali, ele errou em alguma coisa e eu vou querer que ele faça o voo de volta para poder liberá-lo como master. Falei: perfeitamente, não tem nenhum problema, isso não vai trazer penalidade nenhuma para minha instrução e tal, zero estresse. No dia seguinte a gente estava voltando, Madrid, Guarulhos, o mesmo avião que a gente veio, a gente iria levar de volta ao Brasil. Mesma coisa. Pessoal, o voo foi tranquilo, o voo foi sereno, sossegado, sem nenhuma intercorrência. Na aproximação final, a hora que o comandante desacoplou o piloto automático, aconteceu exatamente a mesma coisa. O avião começou a dar pitch down, nariz para baixo, e vindo, e aquele negócio todo, e catabum, 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 bum, bum, bum. Uma coisa
completamente inexplicável. Ficou aquela situação chata na cabine, e o checador, neste caso, que ele virou checador, deixou de ser instrutor e passou a ser checador do outro comandante, falou: cara, o que está acontecendo? Como é que tu me faz um pouso desse, um negócio horroroso desse e tal? Não pode, é a mesma coisa que você fez lá em Madrid. E o comandante, que estava sendo checado, se defendendo: não, porque não fui eu estava fazendo tudo direitinho, ou tem uma coisa de errado. Não, porque não tem nada de errado, não sei o que e tal e coisa. Frigir dos ovos, não passou no cheque de master, né? Passado alguns dias, eu não sei precisar ao certo quantos dias foi, mas este mesmo avião fez um hard landing no aeroporto internacional lá em Nova York, o JFK. Só que dessa vez, o trem de pouso principal do lado esquerdo sofreu um dano estrutural. Quando acontece qualquer tipo de dano, acontece uma investigação para saber o que aconteceu. O avião ficou parado, houve as investigações, e aí, pessoal, que eu venho falar do erro latente, aquilo que estava acontecendo, mas chegou uma hora em que ele fala assim: apareci e agora eu vou avacalhar tudo. Descobriu-se que o fato do avião ter colocado vamos dizer, entrado nesta situação de voo com um pitch down muito acentuado, tão acentuado que nem um dos dois side sticks, né, os dois comandos, correspondiam ao que estava sendo feito, mesmo para se corrigir. Descobriu que, numa das manutenções feitas, a troca de um simples módulo de comando, estou simplificando a coisa para que todo mundo possa entender, um módulo de comando que foi trocado por um outro novo, devido a uma manutenção não programada ou uma manutenção programada, o serial number do módulo que foi trocado com o serial number do módulo que foi colocado não batia. Eu até lembro que o módulo ele é como cheio de pontinho, como se fosse um encaixe de cabo de impressora no computador, e que depois a gente viu através de fotos e tal, que isso teve que ser divulgado, inclusive para questão de segurança. Alguns deles estavam amassados, alguns não estavam, ou seja, ele não foi feito para encaixar neste determinado slot. E isso fazia com que, quando o avião entrasse em aproximação, ele entraria nessa situação de voo anormal. Ou seja, o erro que a gente achou que o comandante haverá de ter cometido nos dois voos do seu cheque, não foi erro dele. Foi sim um erro do avião por estar com um módulo X errado, sendo que o módulo correto deveria ser o módulo Y, né? E isso fazia com que o avião entrasse numa atitude anormal durante a fase de aproximação final. O que eu quero dizer com isso? Que de fazer uma correção logo depois que foi descoberto isso, foi percebido que o comandante que estava sendo checado não era culpado, foi feito um novo cheque com ele e ele passou perfeitamente, e hoje deve estar voando ainda como master, bem provável por esse mundo afora. Mas o que eu quero deixar aqui, vamos dizer assim, como uma forma de atenção, que tanto na aviação como em qualquer outra coisa que a gente fizer, o erro latente, ele pode ficar aqui escondidinho durante horas, dias, meses, anos, quiçá. Mas uma hora ele vai aparecer. E isso pode ser muito sério. Então, qualquer coisa diferente que acontecer no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, ou em nossas profissões, que for diferente do que nós estamos acostumados, eu acho que a gente deve pensar um pouquinho. Cara, isso foi uma coisa passageira, ou isso pode ser um erro que está latente, um defeito de fabricação, um defeito de projeto,
entendeu? Uma ação que a gente está fazendo errada. E eu acho que isso serve para todas as profissões e para tudo que a gente for fazer na vida. Então, erramos, eu acho que não custa nada a gente pensar, caramba, vamos dar uma trabalhada um pouco mais nisso, quem sabe isso aqui, porque ele pode demorar muito tempo para aparecer, e quando ele aparece de vez, pode acontecer algo muito mais indesejável do que a gente poderia prever antes disso. Espero que tenham gostado. Essa foi um aprendizado muito grande para mim com relação a esse tipo de situação. Eu uso isso na minha vida cotidiana sempre. Falei isso para os meus alunos da faculdade que eu estou ministrando aula. Que sirva para vocês também, que vocês possam perceber e às vezes corrigir esse erro antes dele mesmo acontecer. Beleza? Espero que tenham gostado. Antes de terminar, inscrevam-se no canal, tornem-se membro, se puderem, e visitem a loja, flathanddrums.com, está aqui uma canequinha. Essa aqui foi em homenagem a papai, que faleceu. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui. Aqui tem uma foto do meu pai comigo aqui. Aqui uma biribela com 4 faixas, e aqui tem um escrito que o meu querido Luiz colocou aqui, que me emocionou muito, que eu vou ler para vocês. Ao comandante que, assim como seu pai o incentivou, incentiva milhares a seguirem seus sonhos de voar. Então, que este quadro possa servir de incentivo a vocês. Vou deixar meu beijo do fundo do coração. Fiquem com Deus. That's all, folks.